Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Nesta sexta-feira, o Cruzeiro fecha a preparação para o compromisso diante do Vitória. Leonardo Jardim define o time. Situação de Copa Libertadores fica ainda melhor para o Cruzeiro porque teremos uma final brasileira. O Palmeiras se classificou sobre a LDU. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Nesta sexta-feira, ótima sexta-feira para todo mundo. O Cruzeiro treina à tarde na Toca, a venda de ingressos segue para amanhã. Mas primeiro vamos falar sobre a situação de tabela, porque temos novidades com a classificação do Palmeiras, hein? O Palmeiras fez 4-0 para cima da LDU e está na final da Copa Libertadores, dia 29, o jogo com o Flamengo, na cidade de Lima, no Peru. E por que que isso interessa ao Cruzeiro? É que agora, ao invés de G4, teremos pelo menos G5 para a vaga direta na Copa Libertadores, na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. E ao invés de G6, teremos pelo menos G7 para a vaga na pré-Libertadores, da Copa Libertadores do ano que vem. Com isso, em relação ao oitavo colocado agora, e não mais ao sétimo, o Cruzeiro tem 15 pontos acima do Vasco, que é o oitavo colocado e agora é a posição de corte em relação ao G7, para pré-Libertadores, repito. Então são 15 pontos em 24 para disputar. Ou seja, se o Cruzeiro conquistar mais 3 vitórias, o Cruzeiro já estará matematicamente na Copa Libertadores de 2026. Aí pode ser pré-Libertadores. Em relação ao G5, vaga direta, o Cruzeiro agora tem 10 pontos em relação ao sexto colocado, porque o quinto também já vai para a fase de grupos da Copa Libertadores. Então são 10 pontos de vantagem em relação ao sexto colocado, que é a posição agora de corte para a vaga na fase de grupos, restando 24 pontos em disputa, o que significa dizer que o Cruzeiro aí com 14 pontos em 24, ele não pode mais ser alcançado pelo sexto colocado, no caso, mas deve precisar de uma pontuação menor para confirmar essa vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. Vamos falando mais sobre isso ao longo destes 8 jogos que restam para terminar o Brasileirão. O Cruzeiro treina à tarde na Toca da Raposa 2, última atividade, e aí vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim com a definição do time e também com os relacionados para este compromisso. Venda de ingressos segue, mais de 50 mil ingressos vendidos, ainda tem bilhete, ingresso.cruzeiro.com.br, previsão de público de 59 mil torcedores neste sábado, a bola rola às 4 horas da tarde. Campo, ou pelo menos à disposição do técnico Leonardo Jardim para os 2 compromissos. E tem uma informação que você precisa dar. Sobre o Caio Jorge? Caio Jorge. Tá, a informação que eu tenho sobre o Caio Jorge, HG, é a seguinte. Existem alguns clubes do exterior interessados em contratar o Caio Jorge. E o Cruzeiro está disposto a negociá-lo caso haja uma proposta de 35 milhões de euros. Então o Cruzeiro aceitaria negociar o Caio Jorge desde que chegasse uma proposta na casa dos 35 milhões de euros. Só para lembrar, o Cruzeiro pagou 7 milhões, aliás, o Cruzeiro pode pagar até 7 milhões e 200 mil reais, 200 mil euros, desculpa, 7 milhões e 200 mil euros pela contratação do jogador. O valor fixo é 4 milhões e meio, mas com os bônus pode chegar a 7 milhões e 200 mil euros. O Cruzeiro só aceita negociá-lo por 5 vezes mais do valor que pode chegar, que é 35 milhões de euros. Existem alguns clubes interessados no exterior, clubes do futebol europeu, dentre eles o Barcelona da Espanha. Então, vários clubes hoje estão interessados em contar com o Caio Jorge e o Cruzeiro aceitaria negociar desde que chegue uma proposta de 35 milhões de euros.
Pelo que tem conversado esses clubes com o Cruzeiro, é possível que essa proposta chegue em janeiro de 2026. Dessa turma, então, vocês, rapidinho, para a gente passar para o próximo assunto, Baú, Patrick e Thales. Começando com o Baú. Quem você daria um contrato para 2026? Não renovaria com ninguém? Vida que segue, muito obrigado pelos serviços prestados. Como é que é essa situação? Baú, Patrick e Thales, por favor. Valor, de um modo geral, eu acho que nenhum deles ali, por motivos diferentes, mereceria um novo contrato. O Gamarra por desempenho, o Eduardo pela idade, o Bolassi pela idade e desempenho, e o Fagner pela posição, né? Eu acho que o Cauã, Moraes e o William ali, eu acho que já é o suficiente. Suficiente assim, né? Eu acho que se fosse para buscar um outro jogador, eu não gosto da ideia desse Mateuzinho do Cuiabá, tá? Está sendo ventilado aí, não sabemos se é verdade, mas, por exemplo, jogador de 27 anos e tudo mais, não sei, né? E aí eu não sei se valeria mais a pena ficar com o Fagner. Tem que ver questão de salário. O Eduardo, a gente sabe que tem um salário importante ali, o Bolassi também, né? Jogador que vem de fora, recebe bem valorizado. Então, a saída dos dois ali é um alívio considerável na folha de pagamento, a gente pode estimar ali, sei lá, R$1 milhão, né, de reais por mês. O Fagner tem metade dos vencimentos pagos ou mais da metade pago pelo Corinthians. Cara, igual eu falei, o Fagner, para mim, eu só manteria se fosse condição para manter o filho dele aí na base, né? Tirando isso, nenhum deles, ó. E você, Patrick? Eu concordo com o Baú, Gamarra, Eduardo também não dá. O Bolassi tem um carisma, mas já tem idade avançada. E assim como as coisas boas da vida se vêm, as ruins também se vão, e assim segue a vida. Então, acho que para o ano que vem o Bolassi, infelizmente, encerrou o ciclo. O Fagner, eu ainda acho que vale a pena fazer mais um ano de contrato, porque é um jogador experiente, é um jogador que, se tiver um jogo cascudo na Libertadores, precisar dele, já tem aquela segurança. Não, eu sei que o Fagner tá ali, o cara é experiente, tem toda a longevidade de futebol, toda a sabedoria, e ficaria assim mais tranquilo, porque o nosso queridinho Careca aí, que tá surgindo aí, também já demonstrou que tem personalidade também, mas às vezes num jogo desse de Libertadores pode ser que sinta um pouco a pressão e talvez não seja aquele momento para colocar ele de início, assim, num jogo como esse, sabe? E também tem uma coisa que o Baú falou aí, o pacote, né? O pacote do Henrique Lemos, que vê um garoto aí que vem se destacando bastante na base. Eu acho que se eu pensaria no Eduardo pelo desempenho, eu acho que o Eduardo teve um bom desempenho, eu acho. Desempenhou, eu acho, bem a função quando precisou, mas pensando em idade, pensando no futuro aí, pela idade, eu acho que não dá. O Gamarra a gente não viu, né, jogar, infelizmente. E o Bolassi e o Fagner, eu acho que não tem como a gente ficar com eles aí, não. Acho que tem que buscar reforço aí, né? Jogadores mais jovens, que aguenta mais aí o calendário do futebol brasileiro aí, que não vão sofrer tantas lesões, né? E acho que nenhum dos três, nenhum dos quatro aí daria para renovar, não. Pensando na idade. O Eduardo eu até pensaria, mas pensando na idade, não dá também, não. Eu, desses aí, ofereceria um contrato com o Fagner, e nem é só pela questão relacionada ao filho dele, não, mas não um contrato com os valores. Ele teria que aceitar, é bem difícil a situação que eu vou colocar aqui, ele teria que aceitar uma redução salarial considerável, né, comparado com os vencimentos dele hoje,
Não sei se ele toparia esse barulho. Mais um aninho de contrato, jogador geralmente, até na Master Liga, né? Geralmente algum desgramado do jogador lá, às vezes custa aceitar. Aquele cara que você usa só para rotação de elenco, assim, se oferece 1 ano de contrato para ele, às vezes é difícil, você só para não perder numeral tem que colocar 2 aninhos de contrato para ele. Jogador, de uma forma geral, é assim, mas quem sabe se ele topasse, vai, assim, 1 ano de contrato, estourando. E assim, por quê? Eu sei que a gente tem o Cauã Moraes. Eu acho que pode acontecer do desenvolvimento do Cauã Moraes, ele vai variar até chegar ao ponto do Kaique, tá? De ser um lateral realmente que assuma, tenha condições de assumir a titularidade. E é normal, tá? Ele é jovem, ele tem potencial. E outra questão, além disso, o Cruzeiro vai de fato jogar. Nesse ano, nós estamos jogando mesmo 2 competições, né? Fomos eliminados lá daquela forma na Copa Sul-Americana, e a gente está vendo aí que essa Sul-Americana, né? É diferente até da Sul-Americana que a gente disputou. A Sul-Americana, quando é o Cruzeiro, é assim: Boca, Libertad e Racing. Né? Não preciso de falar mais nada até chegar à final. Mas está tudo bem, são águas passadas. Então, tem mais. Ano que vem nós queremos disputar, de fato, 3 competições. E quando eu acho que eu falo que eu daria um contrato para o Fagner, eu não acho que tiraria espaço do Cauã Moraes. Sabe? É só para ele poder se desenvolver com tranquilidade, porque numa hipotética situação, o William, tá? Imagina, o William começa o ano de 26 como titular. Aí o William não vem bem, ou alguma situação. Aí o Cauã Moraes, beleza, ele vai e assume a titularidade. Mas vamos supor, ele também não faz uma sequência boa, sabe? Aí já vai vir aquele peso para cima do garoto. Eu quero que ele possa se desenvolver assim, com uma certa tranquilidade. Eu sei que o futebol é esporte de alto rendimento, os atletas precisam de dar resposta. Enfim, talvez não faça muito sentido para alguns, mas para mim faria sentido, sabe? Até, repito, por conta de que o ano que vem, a essa altura, Baú, eu espero que a gente esteja disputando semifinal de Libertadores, lá em cima de novo no G4 do Brasileiro e também nas últimas etapas de Copa do Brasil. Diga lá, Baú. Assim, eu discordo um pouquinho assim da questão a se desenvolver com tranquilidade. Cara, eu, sinceramente, eu quero ver essa garotada jogar, mano. Eu ponho no campo. O Cauã Prates é um cara que chegou, jogou, tomou conta da posição ali. Poderia até brigar pela vaga com o Kaique, se colocar ali os dois ali, não seria nenhum absurdo. Porque o Kaique merece a sequência, porque pelo que ele fez no ano e tudo mais. Mas eu acho que de qualidade o Cauã Prates vai ser até melhor do que ele, né? Então, assim, eu, sinceramente, começou o ano, põe essa garotada para jogar aí, se desenvolve no campo, nos jogos aí, Campeonato Mineiro, porque, na verdade, Valu, eu sinto que parece que esses caras, assim, por exemplo, esse Mateuzinho aí do Cuiabá, um jogador de 27 anos, pô, se esse cara não deu o salto ainda no futebol brasileiro, cara, não sei se vai ser agora que ele vai dar esse salto, não, sabe? Eu acho são casos muito raros, específicos, que isso acontece. Eu acho que tem que pôr esse menino para jogar, revezar com o William ali e ter um outro jogador mais jovem, que aí sim vai ter, né, a oportunidade dele se desenvolver com mais tranquilidade. Talvez alguém da base ali, né, enfim, trazer outro jogador, mas eu acho que tem que colocar ele para ser o reserva do William e em condição de brigar pela posição. E isso vale para outros jogadores também, o Vídea Real, o Arroio, os jogadores jovens, põe a garotada para jogar aí e a gente vê se vai dar certo em campo, porque nessa de, por exemplo, vai vir tal jogador e o Kenji e não sei o que lá mais vai ter tempo para evoluir. E aí até hoje a gente não viu ninguém evoluindo, porque os caras não jogam, não tem espaço no elenco, o elenco fica cheio de jogadores, cheio de Bolaços, cheio de Eduardos,
Para mim que o Kenji não foi mais utilizado, Baú, porque faltaram respostas dele nos treinos. Também. Assim, eu não tenho essa informação, mas é porque a oportunidade, principalmente naquele rescaldo lá de Copa Sul-Americana, que o Cruzeiro, a vaca já tinha deitado, assim, não conseguiram, talvez, convencer o Jardim nessa temporada, e não quer dizer que joga na lata do lixo que não serve, vamos pôr para rodar, não. Eu acho que até essa turma, o Kenji, o Murilo Hickman, não conseguiu ainda fixar o pé. É pensando nessa oscilação que eu tenho essa ideia do Fagner, como uma espécie de step ali, entendeu? Mas é sempre bom. O Fagner, de vista o contrário do nosso. Entre o Fagner e esse menino do Cuiabá, eu prefiro o Fagner também. Esse aí tá descartado até, viu, Baú? Informação aí. Menos mal, então. Isso aí é só daqueles barulhos que a gente vai ouvir. Teve uma época, né, que a gente passou aí dolorosa, que a gente tinha que implorar os jogadores e assim, estender um tapete azul e branco para que eles viessem à toca. E muitos jogadores, assim, de qualidade bem duvidosa, né? Hoje é o contrário. A turma vai, embala o jogador assim, ó, põe numa garrafa, tipo essa assim, ó, vai lá e ó, joga essa garrafa na porta da Toca da Raposa, sonhando que alguém pega essa garrafa com esse jogador e ele vire jogador do elenco, entendeu? Os tempos mudaram e voltaram ao normal, né? Essa que é a grande questão, felizmente.